Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então a videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como é que eu fiz aqui, olha, a união de um square e de outro, tá bom? Ele é bem simples, né? E é bem rapidinho, tá bom pessoal? Aqui, olha, eu deixei o fiozinho do arremate, tá? Desse lado. E esse outro square também tá do mesmo lado, tá? Os dois ficaram assim, olha, do mesmo lado, tá vendo? Porque eu planejei que eles ficassem assim desse lado, dos dois lados, tá? Eu vou mostrar agora pra você, olha só. Eu tenho aqui o meu terceiro square, né? E eu vou mostrar pra você como que eu vou planejar com que esse fiozinho aqui, ó, tá? Ele fique do lado que eu desejo, né? Além de mostrar pra você como é que vai fazer a união aqui, eu vou mostrar pra você como que eu posso fazer isso aqui também com os fiozinhos, tá bom? Então, olha só, depois de ter finalizado aqui o meu square, esse square aqui, olha, ele está na aula anterior, né? Eu sempre faço o vídeo para destro e logo em seguida eu coloco o vídeo para canhoto, tá bom? Então, eu coloquei na semana passada o vídeo para destro desse square aqui, olha, né? Depois eu coloquei como que faz o square para canhoto. E aí, agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço a união, né? Então, olha só, fiz aqui o ponto baixíssimo no square, certo? Aí eu faço 4 correntes, né? Eu inicio com 4 correntes, aí eu sempre pulo 2. No terceiro, eu faço ponto baixo. Depois disso, eu trabalho apenas com 3 correntes, tá? Na videoaula anterior eu explico isso direitinho. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo como que faz esse square, tá ok? Então aí, ó, depois do ponto baixo, eu começo a trabalhar com 3 correntes e sempre daquele mesmo jeito. Pulo 2 no terceiro ponto baixo, certo? 3 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo, né? Aqui no cantinho, olha, eu vou fazer 3 correntes. Venho aqui, olha, onde eu tenho essas 3 correntes feitas aqui da carreira anterior e vou prender com ponto baixo aqui no cantinho, tá bom? Faço novamente 3 correntes, né? No primeiro ponto, olha, aí eu já coloco um ponto baixo aqui, pra ficar igualzinho dos dois lados, tá? Então, no cantinho vai ficar desse jeitinho aqui, ó, ok? Aí, aqui, olha só. Então, aqui, olha, tá o meu início, certo? Então, eu vou querer que ele fique na mesma posição que esse daqui, ó. O fio fique aqui, né? Então, olha só, tá assim. Aí, ó, então ele vai ficar desse jeito aqui, ok? Aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas argolinhas aqui por toda essa carreira aqui, ó, tá? Ó, eu já iniciei e eu vou fazer até aqui no final, desse mesmo jeito sempre, tá? Olha, 3 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro um ponto baixo, tá bom? Eu explico isso direitinho na videoaula anterior, como que faz essas alcinhas aqui, tá? Então, essa carreira deste lado aqui, eu vou fazer essas alças de 3 correntes. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto, ok? Bom, olha só, então eu cheguei aqui nessa carreira, fiz toda essa carreira, tá? Vou fazer aqui, então, 3 correntes. Novamente, eu vou repetir, ó, nesse espaço, ponto baixo, faço mais 3 correntes, né? E aí, no primeiro ponto, olha, ok? Nesse primeiro ponto, eu prendo com ponto baixo. Então, aqui, olha, ficou o cantinho igual lá aqui, ó, tá? Nesse outro lado onde eu expliquei aqui, certo? Ó. Aí, mais uma vez, eu vou fazer essa carreira aqui todinha, ó, do mesmo jeito que eu vim fazendo, tá? 3 correntes, pulo 2 e no terceiro ponto baixo, tá? Depois dessa carreira aqui, eu vou vir mostrar pra você a união, tá? Quando chegar aqui no final, ó, já é o momento de eu fazer a união, para o fiozinho do arremate ficar aqui desse lado, ó, do mesmo lado
aqui esse square aqui, tá bom? Já foi feito, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez essa carreira todinha. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu volto pra gente fazer agora a união. Bom, pessoal, olha só. Então, eu vou fazer aqui o primeiro cantinho. Então, olha só, fiz aqui o ponto baixo no último ponto. Aí, eu vou colocar o primeiro ponto baixo, quer dizer, o ponto baixo aqui nesse cantinho, né? Agora, a próxima alça que eu fizer vai ser pra unir aqui, olha, nesse, tá? Nesse espacinho aqui, ó, nessa alça, tá bom? Porque nessa outra aqui eu ainda não vou trabalhar, certo? Eu vou unir dessa forma aqui, ó, tá? Então, olha só, tá? Então, eu fiz aqui no último ponto baixo, no último ponto, perdão, fiz um ponto baixo, 3 correntes, e aqui nesse cantinho eu fiz um ponto baixo. Agora, olha, eu faço uma corrente, tá? O correto seria fazer 3 correntes e no primeiro ponto um ponto baixo. Mas como eu vou unir, então eu faço uma corrente, tá? Olha, eu vou pegar aqui ao lado do avesso, tá vendo? Do meu square, né? Pegar o lado do avesso e venho aqui, ó. Nesse daqui, tá? Ó, tô falando dessa alcinha aqui. Lembra que nesse cantinho eu faço 2 alcinhas? Então, eu venho aqui, ó, do lado do avesso, depois de ter feito uma corrente, puxo uma laçada, faço um ponto baixo, faço uma corrente. E aí, se você for perceber, olha, depois do ponto baixo, eu tenho aqui, ó, uma corrente, o ponto baixo e uma corrente que eu acabei de fazer, certo? Aí, olha, eu vou vir aqui agora no primeiro ponto baixo, perdão, no primeiro ponto, olha, depois da alça, e faço aqui um ponto baixo, tá? Feito ponto baixo, eu faço uma corrente. Agora eu vou vir aqui, ó, tá bom, ó? Vai ser nessa primeira alça aqui, ó, tá? Depois do cantinho, ó. Nessa alça aqui, eu sempre vou trabalhar do lado de trás, ó, do trabalho, tá bom? Aí eu fiz então uma corrente, coloco a agulha, puxo uma laçada e faço ponto baixo. Uma corrente, então ficou, olha, ponto baixo aqui no primeiro ponto, uma corrente, ponto baixo grudado aqui na alça e uma corrente, certo? Depois da corrente, ó, então aqui tá feito ponto baixo, pulo 1, 2, no terceiro eu faço ponto baixo, como eu vim fazendo aqui, ó, conto 2 no terceiro ponto baixo, tá, ó, 1, 2 no terceiro ponto baixo, 1, 2 no terceiro ponto baixo. Depois de ter feito ponto baixo, eu só vou repetir, ó, uma corrente, vou na próxima alcinha, ó, tá? Porque essa já tá trabalhada, então eu vou na próxima, aqui do lado do avesso, ó, faço um ponto baixo, uma corrente, fiz uma corrente, aí eu venho aqui, no trabalho onde eu tenho que colocar o ponto baixo, tá? Então, eu conto, ó, aqui eu fiz o ponto baixo, conto 1, 2, no terceiro, faço ponto baixo. Fiz o ponto baixo desse lado, faço uma corrente, vou lá pro outro square, na próxima alça. Coloco a agulha, faço um ponto baixo nele. Uma corrente, volto pro square do lado de cá, ó, tá? Então, aqui tem um ponto baixo trabalhado aqui, aí eu conto 1, 2 e no próximo ponto baixo. Fiz ponto baixo, já faço uma corrente e já vou para outra alça, ó. Coloco a agulha e faço ponto baixo. Uma corrente, tá, ó. Pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. Bem fácil, tá, pessoal? Já fiz o ponto baixo, já faço a corrente. Feita a corrente, já vou para a próxima alça, prendo com ponto baixo. Uma corrente, conto aqui, ó, 1, 2. Aqui onde eu tenho esse espaço, ó, tá? Tem uma corrente, eu prendo ponto baixo. Já faço uma corrente aqui, vou para a próxima alça do lado de lá, faço um ponto baixo, uma corrente, e aí eu conto, ó, 1, 2, terceiro, um ponto baixo. Ok, pessoal? Tá dando pra... Espero que esteja dando pra entender, ó, e vai dar certinho até lá no final, ó. Fiz uma corrente, no próximo um ponto baixo, uma corrente.
tá? Depois da corrente eu já pulo pro square do lado de cá. Aí eu conto 1, 2, no terceiro ponto baixo, uma corrente e vou pro outro square, né? A próxima alça, tá, ó. Coloco a agulha, ponto baixo, uma corrente. Aí vem pro lado de cá, pulo 1, 2, próximo ponto baixo. Faço uma corrente e vou pro lado de lá, pra próxima alça. Coloco a agulha, ponto baixo, uma corrente. Venho pro lado de cá, conto 1, 2, no terceiro ponto baixo, uma corrente. Vou pro lado de lá, na próxima alça, coloco a agulha, ponto baixo, uma corrente, 1, 2. Nesse último ponto, ó, um ponto baixo, tá? Uma corrente, ó, ainda tem aqui mais uma alça, que é aqui do cantinho, ó, do outro square, tá vendo? Aí eu coloco a agulha, faço meu ponto baixo, aí, olha, eu faço uma corrente, e aí eu venho pro espaço aqui do cantinho, ó, do square do lado de cá, e aí eu faço aqui um ponto baixo. Feito isso, já vai estar unido, tá, ó. Olha só, ficou unido desse jeito aqui, ó, tá? Então eu comecei aqui, ó, tá vendo? Nessa alça aqui e nessa alça aqui, ficou assim. Fui fazendo a união. E aqui eu fiz, olha, nessa última alça aqui, tá vendo? Aqui no cantinho tem essas duas alças. Então, fiz aqui, tá? Aí ficou aqui, olha, uma outra alça. Feito isso, ó. Aqui é onde eu tô no cantinho, tá vendo? Feito isso, agora eu vou fazer 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e faço um ponto baixo, tá? Agora, ó, deixa eu passar pro lado de cá. E agora é só continuar, tá? 3 correntes, 1, 2, 3. Aí no primeiro ponto já tá feito um ponto baixo aqui. Então eu continuo, conto 1, 2, no terceiro ponto baixo, tá? Vou fazendo isso até eu chegar aqui, ó, onde eu iniciei, tá ok? Bom, então, olha só, vim fazendo aqui, tá? Aqui onde eu finalizei a união, vim fazendo essa carreira. Então, para finalizar aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior, tá? Faço as 3 correntes, pulo 2 aqui onde eu iniciei. Eu inicio com 4 correntes, então eu venho na primeira corrente, faço ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu faço uma corrente e arremato esse fio, tá? E aí você vai ver que esses fios aqui, ele vai ficar tudo do mesmo lado, tá? Olha só. Então, eu arrematei aqui, certo? Né? E aí, a união de outro square, o fio também tá do mesmo lado. E a união, ó, do outro square tá aqui do mesmo lado, tá? Agora, eu vou fazer uma união aqui, olha, desse lado, tá? Então, eu vou planejar que o fio, olha só, já tem um pronto aqui, tá, ó, tá feito aqui, ó, até deu um início aqui, mas não é isso, né? Eu solto. Então, aqui o square tá finalizado, ó, tá? Eu vou iniciar aqui, então eu vou querer que a finalização do meu fio, né, ele fique pro lado de cá, assim, ó, tá? Pro lado de cá. O contrário do que tá o outro aqui, ó, certo? E aí, nos cantos aqui vai ficar esses fios de finalização, tá, ó? Então, eu vou querer, tá vendo? Eu vou iniciar as 4 correntes aqui para fazer as alças, né? E eu vou querer que esse fio, a finalização, fique do lado de cá. Então, a união, né, ó, vai ficar desse lado com esse lado aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, as argolinhas. Depois eu vou fazer a argolinha aqui. E aí, quando eu chegar aqui, eu vou fazer essa mesma união que eu fiz agora. Eu vou fazer aqui, ó, vai ficar assim, tá, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó, certo? A mesma união que eu acabei de fazer, tá bom, pessoal? Então, eu vou começar aqui, ó, e vou fazer essa mesma união. O que eu vou fazer agora, eu vou fazer essa união e depois que eu fizer essa união,
eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai fazer dois lados de união, tá bom? Eu espero que eu consiga explicar aí direitinho pra vocês. Então, por enquanto, eu vou unir mais uma vez aqui e vai formar esse ângulo aqui, ó, tá? Aí eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa união aqui, ó, de dois lados, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, eu fiz a união aqui, como eu havia dito, né? Como eu falei. Então, aqui tá essa união e essa outra parte aqui também tá essa união, tá? E o fio, olha só, tem os fiozinhos aqui, aqui e aqui. Eu fiz união de 3 square, né? E aí, desse outro que eu coloquei aqui, olha, a união, né? Aí, o fiozinho tá aqui deste lado, ó. Tá? Então, agora, ó, eu vou fazer aqui a união de um square que vai unir esses dois lados e o fiozinho, tá? Pode ser que não seja importante pra você, mas o fiozinho vai estar do mesmo lado aqui, ó, tá bom? Então, eu vou arrumar aqui e vou trazer aqui pra você ver como é que eu vou fazer essa união. Bom, então, ó, tá nessa posição. Eu tô tentando deixar aqui menor o tamanho, mas não tô conseguindo. Bom, aí eu tô aqui com o meu outro square já preparado, ó, tá? Então, eu finalizei aqui o ponto baixíssimo aqui, né? E eu quero o fiozinho de acabamento pro lado, fique pra esse lado aqui, tá? Então, olha, vai encaixar desse jeito, tá bom, ó? Ai, tá escorregando. Aí, olha, então, ele vai ficar com o fiozinho, né? Do lado de cá vai ficar assim, certo? Então, aqui, olha, eu vou iniciar aqui, então, com as 4 correntes, iniciar aqui esse cantinho, tá? E depois eu vou vir até aqui, ó, fazendo as minhas alcinhas, certo? Quando, ó, vê só como é que tá aqui, fazer aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente iniciar a união aqui, olha. Desse lado aqui, ó. Tá? Nesse square. Então, ele vai iniciar aqui. Desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, eu vou unir aqui até aqui, certo? Aí, quando eu terminar, então, essa parte, vir até aqui, eu volto aqui pra gente fazer a união, tá ok? Bom, pessoal, olha só. Então, eu cheguei aqui no cantinho indicado, né? Tá, ó. Vou fazer aqui, então, iniciar aqui o cantinho com as 3 correntes e prendo aqui o ponto baixo. Então, daqui, ó, eu faço mais uma corrente, né? Então, como eu havia dito, eu vou fazer a união nesse lado aqui e é do mesmo jeito, tá, pessoal? Fiz uma corrente, aí eu vou vir aqui, ó, tá? Porque aqui já tá unido, ó. Então, sobrou esse aqui. A partir daqui que eu vou fazer, tá, ó? Então, fiz aqui ponto baixo, uma corrente, e aí, ó, esse daqui, tá, ó, eu vou vir aqui pro lado do avesso e fazer do mesmo jeito, ó, coloco a agulha e faço um ponto baixo, tá? Fez um ponto baixo, faço uma corrente, né? Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do square do lado de cá, faço ponto baixo e vou repetir do mesmo jeito, ó, uma corrente, vou pro próximo square, na próxima alça, coloco a agulha, faço ponto baixo, uma corrente e venho pro lado de cá, tá? Eu vou seguir o mesmo esquema de união que eu fiz lá o primeiro, tá bom, ó? Eu vou fazer, então, até o final dessa parte reta aqui, ó, tá? Até eu chegar aqui e já vai unir aqui, ó. A minha última união vai ser aqui, ó, tá? Então, aqui ele já tá unido nessa alça. Então, vou fazer até aqui, tá? E aí, eu já volto. Bom, olha só, então, tá aqui faltando a minha última alça pra unir, né? E aqui, então, eu fiz um ponto baixo, um último ponto alto aqui desse square, tá? Ó, ponto baixo. Aí, eu faço uma corrente, vou vir aqui, ó, na minha última alça, tá? Sempre pegando do lado de trás, ó, ponto baixo. Uma corrente, né? Aí, eu venho aqui pra alça do lado de cá, faço um ponto baixo.
ok? Aqui eu vou fazer uma corrente, né? E aí, olha, aí eu vou unir agora, ó, fiz uma corrente e eu vou unir agora com esse daqui, ó, tá? Porque aqui, ó, como você pode ver, já tá unido, aqui também já tá unido, então sobrou este daqui, tá bom? Pra ficar tudo com o seu parzinho aqui, ó, tá? Pode ver que aqui já tá unido, né? Todos aqui já estão unidos, ó, tá vendo? Todos. Então, me sobrou esse daqui, que vai ser agora esse square aqui, ó. Esse square, tá? E aí, ele vai unir com esse meu outro lado aqui. E é só fazer a mesma coisa. Então, depois do ponto baixo, fiz uma corrente. E aí, eu venho aqui, ó, pra essa alcinha aqui, tá? Sempre, ó, eu coloco do avesso, tá? E faço ponto baixo, uma corrente, venho pro lado de cá, ó. Primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Eita, enroscou. Tá, ó, ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou pro square do lado de cá, ó. Venho na próxima alça e repito até o final. E assim é feito essa união, né? Uma corrente. Aí venho aqui, ó, pro lado de cá, conto 1, 2, 1, 2 no terceiro ponto baixo, tá, pessoal? Então, é assim que eu vou fazer. Espero que você tenha gostado, tá, pessoal? Então, eu acho que já deu pra perceber aí que eu tô fazendo um tapete, né? E aí, então, pra próxima aula, eu vou vir aí mostrar pra vocês, né? Com todas as uniões já feitas, falta só mais um square aqui no meu, né? Eu vou vir com essa parte de square aqui toda unida. Então, foi no total 6, vão ser no total, né? 6 square, tá? 3 de um lado, 3 de outro. E aí, depois de ter feito toda a união desses square, eu vou vir aí mostrar pra vocês, ainda não tenho em mente, mas eu vou vir mostrar pra vocês qual acabamento que eu vou fazer aqui ao redor, né? Como que eu vou fazer ao redor do meu tapete aqui, né? Desses 6 square aqui. Você pode fazer, tá? Você pode estar fazendo aí quanto square você quiser. Se você quiser fazer apenas 3 square, tá? Assim, ó, ele reto, pode fazer, tá? Só que aí eu aconselho que você faça essas alças por toda a volta, né? Porque daí eu vou trabalhar na próxima aula, então, com essas alças, né? De 3 correntinhas que eu venho fazendo aqui, tá bom? Ou se você quiser fazer maior, mais largo, fica aí ao seu critério. Eu vou vir mostrar pra você qual acabamento, como que vou fazer o acabamento para esse tapete aqui de square, tá? Então, é isso, pessoal. Deixa eu só acabar aqui rapidinho para mostrar para você como é que vai ficar o meio, né, desse square, né? Como é que vai ficar o meio aqui, ó. Deixa eu acabar rapidinho. 1, 2, no terceiro ponto baixo, uma corrente, né? E é isso, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui como é que ficou. Olha só o meu, vai ficar com esse buraco aqui. Vai ficar com esse buraco aqui, tá, pessoal? Mas aí depois a gente pode fazer uma coisinha aqui, que daí eu trago na outra aula, tá? Mas o meio aqui, ó, vai ficar desse jeito, tá bom? Então, eu fiz a união aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 aqui. E tem mais este daqui, né? Então, vou fazer mais uma square para unir aqui. E aí, no total, vão ser 6 square. Para quem quer saber a largura de como que ficou aqui, olha, tá? De 2 square, um do ladinho do outro, a largura do tapete aqui, no caso, né? Que ainda falta fazer o acabamento, né? Então, de square com square, vai ficar aproximadamente 49 centímetros de largura, tá? De comprimento, 3
3 square unido, né? Vai ser o comprimento. Então, ele ficou aqui, ó, 3 square, tá, pessoal? Ele ficou com aproximadamente 71 centímetros, tá bom? 49 por 71. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de união aqui, ó. Da união do square, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário, tá? E é isso, pessoal. Fique com Deus. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.